Vocês viram que o Barroso disse no fim de semana, numa entrevista para o Globo, ele disse o seguinte, que o que aconteceu no 8 de janeiro é imperdoável, né? Falou, imperdoável. E é muito interessante, porque no final das contas, né, ele... Olha aqui, ó, coloca aí o link 1. Quando eu assisti, eu vi essa declaração dele, Bia e Crisóstomo, André e Carol, e aí eu fui ler a matéria, aí eu fiz questão de escrever um artigo, porque assim, efetivamente tem alguma coisa errada. Pode abrir na tela. Porque, o que ele disse? Bom, primeiro que disse oficialmente, né, aquilo que já vinha sussurrando nos ouvidos dos repórteres do Globo, da Globo News, enfim. Ele não concorda com a anistia dos condenados e, segundo ele, anistia é perdão. E o que aconteceu é imperdoável. A frase dele é a seguinte: o Supremo aplicou a legislação editada pelo Congresso nos julgamentos do 8 de janeiro. Preste bem atenção nisso. A solução para quem acha que as penas foram excessivas é a mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão e o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. Bom, nosso querido Rogério Marinho rebateu lá imediatamente no X, dizendo que, de fato, é imperdoável que a democracia e a Constituição sejam constantemente atacadas por aqueles que deveriam prezar por elas. O fato de juízes emitirem opiniões sobre ações que ainda irão julgar evidencia a falta de imparcialidade e a seletividade na aplicação da lei. Trata-se de um lamentável espetáculo de degradação do judiciário que tenta tutelar o Congresso e impedir sua livre atuação. Para mim, o senador foi no ponto. Chega a ser risível, por contraditório, ver o Barroso falando que o Congresso tem competência para reescrever a lei, que prevê penas pesadas contra a tentativa de golpe, mas não para escrever uma lei que anistia esses condenados. Bia. O problema, eu acho que o Barroso, é que ele não entendeu que existe um tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele acha que ele é Supremo, né? Aliás, vários dos ministros, dos iluministros, eles pensam que Supremo é o ministro, não é a corte. Então, assim, ainda por cima, ele se julga no direito de decidir o que é perdoável e o que é imperdoável. Ele é o juiz do bem e do mal. Ele não é o juiz das leis, o juiz que aplica a lei ou a Constituição ao caso, não. Ele é o juiz do bem e do mal. O que pode ser perdoado, o que não. Quer dizer, aí no caso, teve muito meme aí de gente colocando o Alexandre de Moraes, se colocando como um novo Papa. Uhum. O Barroso está se colocando como Jesus Cristo. Olha aí. Ele decide o que pode ser perdoado ou não. Bom, gente, é o seguinte, a Constituição Federal, no artigo 53, além de dar imunidade absoluta ao parlamentar por suas opiniões, suas falas, né, seus votos, suas manifestações, tem aqui também no artigo 53, parágrafo 6º, que foi muito bem lembrado pelo Marcel Van Hatten, em conversa com o deputado Sósteres, do nosso grupo, o seguinte: os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações, né? Isso aqui já falando da questão, adiantando um pouco a questão do que o Flávio Dino está cobrando aqui do Sóstenes também. E a gente já vai entrar nesse tema também. Adiantando aqui. Mas com relação a essa questão da anistia, cabe a nós, parlamentares, decidir, né, se nós vamos dar ou não anistia. E está acontecendo uma coisa gravíssima hoje no Congresso, especificamente na Câmara dos Deputados, que é o seguinte: nós começamos a buscar a assinatura dos líderes para podermos pautar o requerimento de urgência sobre o projeto da anistia. Por quê, gente? Quando você tem um projeto, ele tramita normalmente pela casa, ele vai às comissões, ele passa na CCJ, depois ele vem ao plenário, e aí um projeto de lei, o quórum é simples, a maioria é simples. É metade mais um dos deputados presentes ali para votação. Só que quando você quer
simplificar esse rito, não passar pelas comissões, ir direto ao plenário, existe o requerimento de urgência. E você precisa de 257 assinaturas, que é um quórum qualificado, metade mais um do número de parlamentares, de deputados, que somos 513. O que acontece? O Mota, durante a campanha, ele se comprometeu que, havendo maioria, ele não censuraria nenhuma pauta. Ele ainda diz: quem sou eu para dizer se uma pauta pode ou não ser, se um assunto pode ou não ser debatido? É a maioria da casa que vai decidir. Nós fomos colher a assinatura dos líderes, os líderes começaram a ser pressionados pelo governo, pelo Supremo, e preferiram, então, não assinar. O que foi que o Sóceres, nosso líder, fez? Começou a colher a assinatura dos parlamentares individualmente. E aí houve todo um movimento lá dentro da casa, vários parlamentares, vários de nós, buscando essas assinaturas junto aos deputados, e conseguimos mais do que o mínimo de 257. Nós obtivemos mais de 260 assinaturas individuais. Quando isso acontece, Cláudio, você não precisa mais dos líderes, porque o líder, ele representa os parlamentares. 3, 4 líderes assinando corresponde a essa maioria. Mas quando você pega a assinatura individual, acabou. Independe da vontade dos líderes. Claro. São os parlamentares que querem. Queremos pautar. Entendemos que o assunto requer, sim, urgência. Aí, o jogo mudou, porque o Hugo Mota, então, depois de um jantarzinho com o Vescote, com Lula e outros líderes, decidiu que não vai pautar, independente da assinatura da maioria dos parlamentares. Então, isso é uma afronta a nós, deputados, é uma afronta ao povo, é uma afronta aos perseguidos políticos e seus familiares, que, aliás, diga-se de passagem, que eu vi essa semana que o Hugo Mota bloqueou no Instagram a Associação dos Familiares. Isso dói na gente, porque é lá que, educadamente, essa associação, sua advogada, Carol, tem se manifestado, pedindo a sensibilidade do presidente da casa. Então, gente, isso que está acontecendo é um grande absurdo. E nós não podemos compactuar, não podemos concordar, não podemos nos calar, não podemos aceitar de forma alguma que uma pressão vinda do Executivo e do Supremo coloquem esse parlamento de joelhos. Eu tenho dito que o parlamento está de joelhos perante o Supremo e está de costas para o povo. Nós vamos continuar brigando, porque a anistia é o assunto mais importante que nós temos. E daí, Cláudio, depois que pautar, se a maioria vai decidir que é anistia ampla, geral e restrita, como eu defendo, porque lá atrás terroristas, guerrilheiros tiveram essa anistia ampla, geral e restrita, defendo isso. Mas a maioria pode decidir que não, a gente não vai fazer assim. Aqueles que foram, que estavam realmente depredando, que a gente conseguir individualizar a conduta, esses não terão uma anistia completa. Isso é a maioria dos deputados que vai decidir. Compete somente ao Congresso, deputados e senadores. Não venha o ministro Barroso dizer o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer e o que é ou não imperdoável. A questão de perdão, meu amigo, eu vejo no confessionário com o padre, eu vejo com Deus, eu não vejo com o Supremo Tribunal Federal. Cláudio, eu diria o seguinte: eu, como parlamentar, imperdoável é um ministro do STF emitir um parecer sobre uma lei que ainda está sendo discutida no Congresso Nacional e ele se opor. Imperdoável é um ministro do STF tratar de política, que a função dele não é essa. Isso sim é imperdoável. Muito bem. Deixa eu até aproveitar essa oportunidade aqui, antes de passar para os nossos colunistas, porque a esquerda está sempre distorcendo a história, né? Então, sempre quando se fala, e eu vejo isso sendo reproduzido na mídia, que é uma mídia burra, uma mídia burra ou esperta demais, e eles falam o quê? Que quando se discutiu em 79 uma anistia ampla, geral e restrita, que esse ampla, geral e restrita era para, vamos dizer assim, acolher no perdão os agentes estatais que cometeram torturas, crimes, etc. Só que não é isso. O projeto que foi enviado ao Congresso pelo Figueiredo, ele propunha a anistia para todos,
os agentes estatais e para os militantes de esquerda, os revolucionários, né? Aqueles que, os guerrilheiros, etc. e tal, só que com exceção daqueles que estavam condenados por crimes hediondos, por assassinatos, inclusive por sequestros. E aí a esquerda não aceitou isso e ficou batendo nessa tecla. Tem que ser geral, tem que ser geral, tem que ser ampla, geral e restrita. Porque também havia ali uma janela de abertura para esse questionamento, porque aqueles que não estavam... Isso só valia, a anistia só valeria para aqueles que tiveram as suas condenações transitadas em julgado. Então, aqueles que não tinham essa condenação transitada poderiam se beneficiar da anistia. Então, eles usaram essa falha do texto para pedir ajuda, inclusive da mídia, para que todos fossem anistiados, os terroristas, inclusive, aqueles que realmente cometeram crimes graves, mataram pessoas, deixaram pessoas aleijadas, com atentados, etc, etc, etc. Então, quem pediu ampla, geral e restrita foi a esquerda que pediu. Então, só uma correção histórica, porque é duro você ter de lidar com parlamentares da esquerda e reproduzindo versões distorcidas. Bastaria uma consulta nos anais do Senado, né, para poder verificar a história. Mas essa gente é preguiçosa, né, não gosta de nenhum fato, de lidar com fatos que se contraponham à sua narrativa. Eu quero ouvir o André Marcília e a Carol sobre essa questão do Barroso. André, você que inclusive escreveu aí, fez aí sempre as suas colocações no X, e a gente reproduz no site. Pois é, aliás, eu vou até avançar, vou começar a avançar ainda mais nessa comparação entre as anistias de 79 e a de agora, porque, como você bem disse, tem muita mentira sobre isso, ou tem muito exagero, muita romantização a respeito daquela anistia. A anistia de 79, ela anistiou homicídios, ela anistiou assaltos, ela anistiou... Por quê? Porque todos os crimes conexos aos políticos, crimes comuns conexos aos políticos, foram anistiados. Então, se você matou alguém em nome da causa política, você foi anistiado. Se você assaltou um banco para financiar o seu grupo guerrilheiro, você foi anistiado. E assim por diante. Qual é o grande crime que está sendo aqui cometido pelos réus do dia 8 para que eles não mereçam perdão? Quebrar vidraça? Passar batom em estátua? É disso que a gente está falando? Quebrar a cadeira do STF, ou a estátua, que aquela estátua horrorosa, aliás, diga-se de passagem, ela é mais relevante e importante do que a vida de alguém, do que o patrimônio de alguém, do que a propriedade de alguém. Tantas pessoas que tiveram seu patrimônio, sua propriedade e suas vidas ceifadas durante o regime militar por grupos guerrilheiros, e não eram grupos que estavam buscando liberdade, não. Eles queriam depor o governo instituído, não para derrubar apenas os militares, mas para derrubar os militares e colocarem no lugar a luta deles, que era uma luta contra o sistema capitalista. Muitas vezes grupos que eram comunistas e queriam implantar aqui uma espécie de filial soviética. É disso que a gente está falando. E então essas pessoas mereceram, segundo Barroso, o perdão. Mas agora não. Agora uma pessoa que picha uma estátua, quebra uma vidraça ou quebra uma cadeira, não. Por quê? Porque a cadeira dele, como se ele fosse a personificação do próprio Estado, e por isso é mais importante, hoje, o não perdão do que o perdão de 79. Então, do que a gente está falando exatamente quando a gente fala que é imperdoável? A gente está falando do quê? De uma questão de gosto ideológico do ministro Barroso? Bom, se o ministro Barroso tem um gosto ideológico, eu recomendo que ele o guarde no bolso antes de dar entrevistas. Não interessa a nós qual é o gosto dele, ou a preferência política dele, embora todos nós já saibamos, porque ele já foi para o palanque da UNE dizer qual é a preferência dele. Mas isso não importa a gente. Não interessa quando ele está julgando ou quando ele está dando uma opinião como ministro da corte. Ou ele foi dar essa entrevista em que disse ao Globo que era imperdoável a anistia,
como um personagem que não é ministro, como um palpiteiro geral da República, ou como um comentarista político? Qual era a função que ele estava exercendo ao dar essa entrevista? A anistia, ela sempre é um perdão. Se a Constituição, ela colocou a anistia como uma possibilidade, ela colocou a possibilidade do perdão. E não cabe ao STF dizer qual perdão é melhor ou pior, qual perdão é mais bonito ou mais feio, qual perdão ele gosta ou não gosta mais. Cabe ao Congresso, portanto, fazer essa escolha. E a escolha do ministro se intrometer nas escolhas dos demais poderes, essa sim, realmente é imperdoável, porque essa fere a separação dos poderes, essa fere a harmonia entre os poderes, essa fere o princípio da democracia, que é justamente cada poder fazer o seu e respeitar o do outro, respeitar o poder do colega. A única coisa que, portanto, é necessário se verificar para conceder ou não a anistia a alguém ou algum grupo ou algum fato é se houve ou não perseguição política. E se houve perseguição política, a anistia é obrigatória. E nesse caso do dia 8, houve. Basta a gente ver que as pessoas estão sendo punidas, condenadas, muitas vezes sem qualquer relação com o fato que elas cometeram, ou tendo as suas penas exorbitantes em relação aos fatos que elas realmente cometeram. Não há dúvida de que nós estamos diante de condenações políticas, de perseguições políticas, não apenas aos réus do dia 8, mas a jornalistas com contas bloqueadas, a políticos que têm tido a sua imunidade parlamentar relativizada e assim por diante. Então, a única métrica para se há ou não necessidade de anistia tem perseguição política, tem condenação política, tem apenamento político? Se a resposta é sim, e se você não for um completo louco varrido, vai responder sim para o que tem acontecido com os réus do dia 8, a anistia é sim possível, desejável. E assim quer a Constituição. E me importo muito mais com o que quer a Constituição do que com o que quer o ministro Bob.